Dia 48, mais um review de Café com Deus Pai, dia 17/2. A palavra de hoje, ela fala sobre proteger o seu caráter. Em 1 Coríntios 5:6, nós temos assim: vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? E temos também em Mateus 5:16, 5:12-16. Faz de novo. Mais um dia 48, review de Café com Deus Pai. A palavra de hoje é proteja o seu caráter, começando em 1 Coríntios 5:6. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? Em Mateus 16, 5:12. Quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram de levar pão. Jesus lhe disse: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: porque não trouxemos pão. Ciente da discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000? E de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então entenderam que ele não estava lhe dizendo para tomar cuidado com o fermento de pão, mas sim com o ensino dos fariseus e saduceus. Jesus sempre trouxe para a gente vários ensinamentos não claros, mas através de parábolas, através de histórias, através de algumas situações do cotidiano ao qual ele atrelava lições importantíssimas, assim como foi o caso da figueira e tantos outros que a gente tem para poder exemplificar. E nessa questão do pão e do fermento, cada pensamento que a gente tem, cada ação que a gente toma, seja boa, cada semente que a gente planta, seja boa, ela vai trazer coisas boas para a nossa vida, coisas maravilhosas. Mas assim como as coisas boas que são trazidas para nós, se você tiver uma fruta estragada no meio das outras frutas, ela apodrecerá as outras frutas ao redor. Se você tiver uma semente contaminada no meio das outras sementes, ela acabará estragando todas as sementes que estão ao seu redor. Por isso eu vos digo, tomem cuidado com os seus pensamentos, tomem cuidado com as suas ações, tomem cuidado com os pecados que vocês cometem. Porque às vezes uma ação, um pensamento acaba contaminando toda a nossa vida, acaba contaminando todo o nosso ao redor. Então a gente sempre tem que estar com o coração no lugar certo, com o pensamento no lugar certo, agindo sobre a luz da palavra de Deus, para evitar que essas pequenas coisas erradas desviem o nosso caminho e desviem a nossa rua. Então ali como ele diz, um fermento não fermenta todo pão, então uma ação ruim não pode, será que, fermentar e estragar todas as nossas boas ações? Então eu vos convido, comecem a pensar um pouquinho mais nos pensamentos, nas ações, nos pecados, comecem a fazer uma revisão no que você tem vivido, no que você tem feito, falado. Procure sempre trazer uma coisa boa para todo mundo que está ao teu redor. Procure sempre ter ações boas para contaminar sim essas pessoas, mas contaminar elas com coisas maravilhosas na vida delas. E tente sempre, o mínimo possível, falar coisas ruins, trazer coisas ruins, porque às vezes uma palavra tua pode complicar a vida de uma pessoa, pode gerar um trauma irreversível na vida de outra pessoa. Às vezes você não fez por mal, mas sim por um impulso de momento. Então eu convido vocês sempre a pensar e refletir sobre tudo que você vai falar, sobre tudo que você vai fazer.